Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, boa tarde, boa noite aí a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula semanal e hoje é a nossa aula número 64, tá? Então por 64 semanas nós estamos aqui todas as semanas com uma aula sobre fotografia, sobre edição de imagem, sempre com o mesmo objetivo, que é fazer com que vocês do lado aí, com que eu também torne a nossa fotografia cada vez mais reconhecida e possamos aí faturar mais nesse nosso mundo da fotografia. E hoje nós vamos ter aqui uma aula prática, tá? Então é uma aula que eu sei que vocês gostam muito. E qual é o nome da nossa aula? Edição na prática, como recuperar fotografias escuras ou estouradas. Sérgio, mas porquê fazer uma fotografia para recuperar fotografias escuras ou estouradas? Porquê que eu deveria? Porquê que nós? Porquê que eu deveria não? Acho que aí não cabe tanto aqui, mas porquê que a maioria dos fotógrafos faz fotos escuras ou estouradas? Basicamente existem dois motivos para isso acontecer. Primeiro motivo, porquê é que os fotógrafos fazem fotos escuras? Primeiro motivo, chuta, ou estourada. Porque muitas vezes é um erro. Ou seja, às vezes a pessoa não precisaria fazer uma fotografia dessa forma, mas ela faz porque simplesmente errou a fotometria lá na hora, ou cometeu um erro e depois precisa recuperar isso na hora da edição. Se esse é o teu caso, eu vou-te conseguir ajudar com essa aula? Vou. Essa aula foi pensada para essas pessoas? Não. Até porquê? Porque eu sou muito defensor, e se vocês me acompanham por aqui, vocês sabem que eu defendo muito os 50-50, que é fotografar pensando na edição. E se nós fotografamos pensando na edição, nós não vamos depois precisar salvar a nossa fotografia na hora da edição por um erro que nós fizemos na hora da captura, tá? Porém, esse conteúdo ele vai dar para utilizar também nesses casos, tá? Então, como eu falei, porquê que os fotógrafos fazem fotos estouradas ou escuras? Dois motivos. Ou é por um erro, ou é pelos 50-50, que é aquilo que eu sempre falo. Ou a pessoa faz uma foto um pouco mais escura, propositadamente, para depois na edição, chegar na edição, no resultado final que quer. Meu Deus, Sérgio, ficou confuso. Calma, relaxa que vai ficar tudo mais claro ao longo dos exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E pessoal, deixa já pedir, quem já está por aqui, se tem aqui alguém novo, se tem aqui alguém que está a assistir uma aula pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Sérgio Nogueira, sou fotógrafo e editor de imagem. Enfim, vocês vão conhecer mais ao longo das próximas aulas, tá? Uma coisa importante é o quê? Essa aula, ela não é ao vivo, tá? Então é uma fake live, tá? Porquê? Porque eu precisei gravar essa aula antecipadamente, porque na hora, nesse exato momento, eu não ia conseguir estar aqui ao vivo a gravar a aula com essa qualidade que vocês estão habituados, tá? Então, para não ter essa falha e tal, eu gravei, deixei a aula disponível, mas eu vou estar de olho nos comentários aqui, tá? Então, eu vou estar a participar com vocês, por isso, faço questão que vocês coloquem aí, se tem alguém novo, se tem alguém da casa também, já coloca aí, hashtag sou da casa ou hashtag sou café especial, para nós já ir começando a aquecer aqui a nossa aula, tá bom? E pessoal, como eu falei, vamos entrar no nosso conteúdo. Eu já fiz aqui uma introdução do porquê fazer essa aula, mas vamos começar agora sim a entrar no nosso conteúdo prático, porque hoje tem muita coisa aí que eu quero ver com vocês, tá? Primeiro de tudo, tá? Primeiro de tudo. Pessoal, é uma coisa que eu já falei outras vezes, mas não quero mais lembrar, que é o quê? Quando nós vamos falar dos dois casos que eu falei acima. Porque é que os fotógrafos fazem fotos mais escuras ou estouradas? Dois motivos. Ou por um erro, ou porque fotografaram pensando na edição e fizeram o que eu falo, o que eu chamo de 50-50. Só que uma coisa que é importante vocês pensarem é o quê? Às vezes as pessoas perguntam-me assim, Sérgio, mas então eu devo fazer a minha fotografia um pouco mais escura para depois eu melhorar essa foto na edição? É isso que eu tenho que fazer? Várias pessoas já me falaram isso. Sérgio, a partir de agora então eu vou fazer todas as minhas fotos um pouco mais escuras. Porquê? Porque eu vi uma fotografia tua, por exemplo, essa aqui, ó. Eu vi uma fotografia tua, essa aqui, que a foto está mais escura. E depois da edição, ela fica muito boa. Então eu vou começar a fazer as fotografias assim também. Pessoal, não. Olha como nesse caso aqui é o contrário. Olha como essa foto ela já está bem mais clara. Ó. O céu está estourado. Então é aquilo que eu sempre falo. E eu tenho que bater nessa tecla de novo. Por quê?
é muito importante quando nós fazemos o nosso 50-50, ou seja, o que é 50-50? Clicar, fazer uma foto pensando na edição, eu preciso conhecer o quê? O alcance dinâmico da minha câmera. Sérgio, o que é o alcance dinâmico? É a capacidade que eu tenho de clarear e escurecer uma imagem. É a capacidade que o meu arquivo tem de, olha isso, recuperar as informações das sombras ou recuperar as informações dos pontos mais claros. Isso é o alcance dinâmico. Sérgio, entendi o que é o alcance dinâmico. É toda essa capacidade de cores. Mas o que é que influencia? O que é que influencia esse meu alcance dinâmico? Duas coisas. Duas coisas. Primeiro, o formato do arquivo que vocês fotografam. Como assim, Sérgio? Se vocês repararem, todas as fotos que eu vou usar nessa aula, elas foram feitas em RAW, ok? Então, quer dizer que eu tenho que clicar em RAW? Quer dizer que se tu queres ter um alcance dinâmico o máximo possível que a tua câmera entrega, sim, tu tens que clicar em RAW, tá? Então quer dizer que é errado clicar em JPEG? Não quer dizer que é errado, mas na maioria das vezes eu não indico, tá? Que tu cliques em JPEG, tá? Então, primeira coisa, básico, mas o básico precisa ser falado também, tá? Então, a primeira coisa que influencia o nosso alcance dinâmico é o formato do arquivo. Então, a minha dica é que vocês cliquem esse arquivo em RAW. Segunda coisa que influencia, a tua câmara. Ou seja, como assim, Sérgio, a minha câmara? Dependendo do material, a câmara tem mais ou menos alcance dinâmico. Dependendo do teu material, a tua câmara vai ter mais facilidade em recuperar os tons mais escuros da imagem e outras câmaras, a tua câmara vai ter mais dificuldade em fazer isso, mas vai ter mais facilidade em recuperar as partes mais claras. Então, por que é muito importante vocês conhecerem a câmara, pessoal? E esse aqui é o melhor exemplo disso. Se eu não conhecesse essa minha câmara aqui, jamais eu poderia ter clicado essa foto assim escura. Porque se eu cliquei a foto assim escura, por que eu cliquei a foto assim escura? Porque eu conheço o meu material fotográfico e eu sei que eu vou conseguir trazer informação das sombras. Agora o detalhe é, isso funciona para todas as câmaras? Não. Tem câmaras que simplesmente eu não ia conseguir trazer essa informação com qualidade. Então, dependendo da minha câmara, talvez eu precisava fazer essa foto assim. Por quê? Exemplo, pessoal, essa foto aqui foi feita com uma Nikon. Essa foto aqui foi feita com uma Canon. Olha a diferença. Essa Canon aqui, eu consigo recuperar o meu céu. Olha que interessante. Na Nikon, eu já tenho mais dificuldade. Ó. Olha aqui um céu estourado. Eu posso tentar recuperá-lo. Ó. Eu não tenho informação simplesmente. Então entendam isso e entendam que para vocês dominarem o alcance dinâmico da câmara que vocês trabalham, não tem outra forma senão fazer testes. Então pega numa fotografia como essa aqui, por exemplo, ou essa aqui, qualquer um desses exemplos, e faz o seguinte, Sérgio, mas como é que eu devo conhecer a minha câmara fotográfica? Como é que eu sei como funciona o alcance dinâmico da minha câmara? Faz o seguinte, faz uma foto assim, 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 faz uma foto assim. E depois, na hora da edição, tu consegues ter uma noção de como esse arquivo se comporta dentro do Lightroom. E na hora da edição, tu vais ver que, se eu fiz a minha fotografia com o céu bem estourado, mesmo que eu queira, mesmo que eu tente recuperar aqui, ó, eu não vou conseguir recuperar. Então eu já sei que se eu quero o céu da minha imagem, eu vou ter que fazer a fotometria mais escura. Mas ao mesmo tempo eu também já percebi que a minha câmera é o contrário. Eu já percebi que a minha câmera, vamos lá, aqui esse exemplo. Eu já percebi que a minha câmera é o contrário. Porque se eu tivesse feito essa foto com uma Nikon, eu ia ter clicado essa foto assim. Se eu tivesse feito com a Nikon. Como eu fiz essa foto com a Canon, eu cliquei assim. Por quê? Porque eu conheço a câmera que eu estou a fotografar. E nesse caso aqui, ela é uma câmera de entrada, tá, pessoal? Então, essa foto foi feita com uma 1855, tá? E com uma lente 1855 e com uma câmera Nikon D500, acho, ou 500D, tá? Então, uma câmera super de entrada. Só que por que que nós conseguimos bons resultados? Porque nós conhecemos o material que nós trabalhamos, tá bom? Então, Sérgio, entendi até aqui que basicamente as pessoas fazem fotografias estouradas ou escuras por dois motivos, ou por ser um erro ou por clicar pensando na edição, certo? Certo. Eu já entendi que para eu clicar pensando na edição, tem uma coisa que é muito importante, que é o quê?
Saber, conhecer o alcance dinâmico da tua câmara. O que é que interfere, o que é que influencia o alcance dinâmico da nossa câmara? Duas coisas. O material fotográfico que vocês estão a usar, que para conhecê-lo só fazendo testes, e o formato do arquivo que vocês vão estar a utilizar. Pessoal, olha aqui em poucos minutos quanta informação eu já passei para vocês aqui, tá? Então, ó, se vocês ainda não fizeram isso, vocês estão a brincar. Estão a brincar. Depois eu vou me chatear. Nunca mais venho aqui fazer aulas ao vivo nas segundas-feiras, tá? Mas vamos lá. Pessoal, se vocês ainda não fizeram isso, deixa o like aqui na aula, tá, pessoal? Porque isso aí é a única forma. Onde é que está o coisinho do like? Ah, não tá. Não sei. Enfim, pessoal, deixa o like. Eu ia deixar aquele coisinho que aparece aqui, ó. Deixa o seu like. Mas enfim, eu não tenho aqui, não sei onde é que ele está. Já me perdi. Mas pessoal, deixa o like, porque essa é a única forma aí de o YouTube sugerir essa nossa aula para mais pessoas, tá? Então, deixa aí. Eu vou estar nos comentários de olho se vocês vão deixar o like ou não, tá? Vamos lá. Pessoal, voltando aqui. Sérgio, entendi, fez sentido para mim. Só que como é que eu sei, em primeiro, se a minha foto realmente está estourada ou subexposta? Pessoal, existe uma tecla de atalho. Basicamente, nós podemos fazer isso de duas formas, tá? Primeira forma, para eu analisar a minha fotografia, é analisar o meu histograma, tá? E o histograma, ele já nos mostra aqui, ó. No caso desse lado aqui, são os pontos mais claros da minha imagem, ó. São os pontos brancos da imagem, ó. E à medida que eu vou para cá, ele vai para os pontos mais escuros, tá? Então, esse nosso histograma, ele já mostra um mapa de como é o nosso arquivo. Só que repara, olha como nos brancos nós temos pontos completamente estourados, tá? Então, essa aqui já é uma forma de nós começarmos a entender o nosso arquivo, tá? Só que tem uma tecla de atalho que pouca gente conhece, que é a tecla J, tá? E o que é que faz a tecla J? Quando eu clico na tecla J, basicamente, ó, ela é basicamente um atalho dessa ferramenta do histograma aqui, tá? E quando eu clico na tecla J, ele mostra exatamente quais são os pontos estourados na nossa imagem. Então, quando eu tiver dúvida se a minha imagem realmente está estourada sem informação no branco ou sem informação no preto, ó, isso acontece também no preto. Quando o preto é totalmente preto, olha o que acontece. Quando o preto não tem informação, olha o que acontece. A minha imagem fica azul, tá? Então, quando eu quiser ter a certeza disso, eu clico na tecla J e ela já é um atalho que me mostra exatamente isso, tá? Então, vamos lá. Ó. Por exemplo, se eu pegar nessa fotografia aqui, tecla J, ó, ela já mostra ali os pontos que estão estourados. Ó, vocês viram aqui? Então, muito provavelmente, por muito que eu tente recuperar aqui, ó, eu vou tentar recuperar aqui a nossa informação. Ó, olha que interessante. Eu consegui recuperar praticamente todo o céu. Só que aquele ponto que está estourado ali, ó, eu não vou ter como recuperar. Eu não vou conseguir recuperá-lo, tá? E isso é uma coisa bem interessante para vocês irem começando a conhecer o material de vocês, tá? Ó, tecla J aqui, ó, não tenho nenhum ponto estourado. E vocês vão ver como isso vai ser importante para depois nós chegarmos no resultado final que nós queremos, tá? Então, ó, nenhum ponto da imagem está estourado. Agora sim, alguns pontos começam a ficar pretos, completamente pretos, tá? Sem informação. Ok? Então, estou na dúvida se a minha foto está ou não estourada. Ó, de novo aqui, ó, pontos estourados, ali em cima, tá? Tecla J desaparece, tecla J aparece, tecla J desaparece, tecla J aparece, tá bom? Então, ó, basicamente esse aqui já é o primeiro passo aí para vocês começarem a ter clareza, tá? Pessoal, vamos lá. Vamos agora entrar na parte da edição. Por quê? O que é importante nós entendermos aqui? Tem duas coisas importantes para o resultado final dessa fotografia. A primeira delas é o quê? Eu entender que para eu chegar no resultado que eu quero, eu tenho que dominar a minha câmera, eu tenho que pensar nos 50-50. Não adianta eu querer só fotografar a minha imagem errada e depois na edição querer chegar no resultado final perfeito. Não existe, tá? Isso não existe. Então, basicamente, o que é que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos começar na edição. Eu vou tentar passar isso de uma forma até um pouquinho mais rápida, mas com didática, como sempre, tá? Pessoal, olha só. Apliquei aqui o preset na minha imagem e o que é que eu vou precisar então fazer nessa fotografia? O que é que eu quero ter como resultado final? Por que é que eu cliquei essa foto um pouco mais escura?
Eu cliquei essa foto mais escura, por quê? Porque eu quero ter informação no céu, lá atrás, mas eu quero ter informação na Diana também. Então eu quero que a exposição ela fique boa nos dois lados, tá? Quero que a exposição fique boa nos dois lados. Ah, Sérgio, mas isso é uma coisa que vai demorar muito tempo. Não, não vai demorar muito tempo. Presta atenção aqui comigo. Olha só, fiz a fotometria onde eu consiga recuperar o céu lá atrás e onde eu consiga recuperar também a informação na Diana. Então, olha só, apliquei o preset. Como vocês viram, ó, o preset por si só, ele já trouxe aqui um contraste e tal. Mas ele não basicamente só fez isso, só trouxe o contraste. Ele não trouxe mais nada da característica que eu quero para a minha imagem. Então, o que é que eu vou fazer a partir desse momento? Olha só, vou clarear um pouquinho a sombra e, pessoal, de novo, o nosso ajuste básico, a nossa revelação básica, ela serve exatamente para isso, para trazer aquela característica inicial à nossa fotografia, tá? Só que repara, quando eu trago a temperatura um pouquinho para um tom mais quente, olha o que acontece, o meu céu, que era bem azul, ele começou a ficar todo um pouco mais amarelado, ok? Por que isso acontece? Porque eu aumentei a temperatura da fotografia como um todo, tá? Então é natural. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso deixar a minha imagem toda mais fria e deixar depois o tom de pele mais quente, porque eu quero esse tom de pele mais quente, ou eu posso fazer o inverso. Eu posso primeiro trabalhar na fotografia como um todo e depois fazer uma edição só do meu céu, tá? Então, essas são as duas formas de fazer isso. Então, olha só, primeira coisa, clareei aqui e agora o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou começar a trazer um ajuste um pouco mais localizado aqui, ó, para onde eu quero que as pessoas olhem mais da minha fotografia, tá? Pessoal, se eu usar aqui a minha ferramenta de seleção de assunto, possivelmente ela vai fazer uma seleção, tá? Só que por que isso, neste caso concreto, não vai funcionar para mim? Porque se eu clicar aqui na ferramenta de seleção de assunto, olha o que vai acontecer. E olha como é importante nós sabermos quando usar e quando não usar essas ferramentas, tá? Olha o que vai acontecer com essa seleção de assunto. Ó. No caso aqui, ela está a demorar bastante a fazer a seleção. Às vezes demora mais, outras vezes demora menos. Enfim, acho que também é por estar em live. Acho que o computador fica um pouco mais pesado. Mas olha só, quando nós vamos fazer a seleção só da pessoa, basicamente o que é que o Lightroom faz? Ele usa uma inteligência artificial para fazer uma seleção apenas do objeto da pessoa, no caso aqui que nós estamos a fazer a edição. Só que repara, ó, eu vou clicar aqui e mostrar a sobreposição, olha como ele é perfeito, olha como ele fez a seleção de uma forma muito perfeita. Só que, pessoal, olha como a partir desse momento, e olha como dominar as ferramentas, ela é muito importante para todo o nosso resultado final. Olha como, sabendo utilizar essa ferramenta, o que é que vai acontecer? Ó? Eu vou clarear aqui a minha imagem, só que repara, ela clareia a imagem como um todo e não é isso que eu quero, pessoal. Não é isso que eu quero. Eu quero só clarear uma pequena parte da imagem, ó, que é essa região aqui, ó, mais do rosto da Diana. Então, a roupa, os braços, o peito aqui, ó, a parte do tórax aqui, ela até já está mais clara do que eu gostaria, tá? Então, ó, vou trazer um pouquinho mais de contraste. Ela até já está mais clara do que eu gostaria. Então vocês entendem que, mesmo eu tendo todas essas ferramentas, tem casos que elas, por muito boas que elas sejam, nós não devemos usá-las. Porquê? É aquilo que eu falo. As ferramentas, elas estão aí, mas nem sempre nós precisamos usar todas elas. Nós temos que usar aquilo que nos vai entregar o melhor resultado dentro do menor tempo possível, tá? Então, olha só, fiz aqui uma edição básica, só me preocupei com a Diana. E agora sim, eu vou tratar do fundo da minha imagem, tá? Então, ó, primeiro, se eu quiser, eu já posso escurecer um pouquinho aqui toda a minha imagem no Realce, só que eu não vou fazer mais isso, porquê? Porque se eu fizer escurecer toda a parte do realce aqui, ele vai escurecer a Diana também. E eu não quero fazer isso. Eu quero fazer isso somente no céu da minha imagem. E basicamente posso fazer isso de duas formas. Primeira, selecionar o céu. Então eu posso fazer essa seleção através do céu. Ou então eu posso fazer isso através de um filtro de radial, de um filtro de degradê, desculpem, tá? Ó, apliquei esse filtro de degradê de cima para baixo. Só que repara, esse filtro ele está a ser aplicado em toda essa parte superior da imagem. Não é isso que eu quero. Eu quero que esse filtro fique só no céu. Então o que é que eu vou fazer, pessoal? Pegar na minha máscara, fazer uma interseção de ou céu
ou, por exemplo, de intervalo de cores. Nesse caso aqui eu vou fazer o intervalo de cores. E eu vou selecionar quais são as cores que eu quero que fiquem nesse filtro. E olha como a partir desse momento a minha seleção ela ficou muito mais clara, tá? E a partir desse momento, ó, se eu quiser, eu posso redefinir melhor essa nossa seleção aqui, tá? Ó, aqui, vou fazer aqui uma melhor. Aí, ó. Tá. Olha como ela praticamente ficou perfeita. E aqui embaixo, ó, eu posso aumentar ou diminuir o refinamento dela, tá? Então aí ela começa a abranger outras cores ou não, tá? Então, ó, acho que eu vou tirar um pouquinho porque eu quero que ela fique só lá no nosso fundo. Ah, Sérgio, mas é que eu queria também que essa parte aqui fizesse parte. Posso fazer de duas formas. Eu posso selecionar aquela cor também, ou eu posso fazer isso manualmente. Então, ó, eu posso clicar aqui em adicionar com o pincel, ó, e eu posso fazer uma seleção, ó, dos lugares que ele não marcou e que eu acho que é importante ele inserir também na nossa seleção, tá? Então, ó, a partir desse momento, olha como é rápido disso ser feito. A partir desse momento, eu tenho a minha seleção feita e eu posso, ó, escurecer toda a região, tirar um pouquinho do realce também. E ó, a minha seleção ela já começa a ficar mais interessante, tá? Pessoal, lembram-se uma das coisas que eu fiz? Era o quê? Lembram-se no início que eu tinha um céu um pouco mais azulado? Lembram-se que no início eu tinha um céu um pouco mais azulado? E esse céu eu posso trazer esse efeito para essa imagem também, tá? Nesse caso aqui eu só não gosto dessa vinheta da imagem, mas eu vou tirar essa vinheta aqui, ó. Pronto. Ó, vocês veem que se nós soubermos como funcionam as ferramentas para o que cada uma das ferramentas serve, é muito fácil eu fazer todo o ajuste, tá? E olha como eu estou a explicar para aqui, mas olha como as coisas que eu estou a fazer, elas são muito simples, são muito diretas ao assunto, tá? Então é importante vocês começarem a cada vez mais entenderem isso, tá? Que nós não precisamos mexer toda a imagem, nós precisamos de entender quais são as ferramentas certas, fazer uma edição na ordem que deve ser feita, para aí sim nós chegarmos no resultado final que nós queremos, tá? Então, pessoal, olha só, fiz a minha seleção do fundo lá, eu vou fazer agora um novo ajuste de degradê. Eu poderia reutilizar esse? Poderia, mas eu vou fazer um novo aqui para que vocês tenham mais uma chance de entender como ele funciona, tá? Então, ó, agora eu vou aplicar desse lado. Eu vou fazer o contrário. Eu vou aplicar desse lado para cá. Por quê? Porque o sol está daqui, então eu quero que esse lado aqui fique um pouco mais frio, tá? Então, ó, apliquei um filtro radial aqui, só que agora o que é que eu vou fazer, pessoal? Além de escurecer, ó, eu vou trazer um tom um pouquinho mais azulado. Por quê? Eu gosto desse fim de tarde, do tipo de um tom um pouco mais frio até o pôr do sol. Então, ó, eu posso escurecer um pouquinho aqui, toda a região, trazer um tom um pouco mais frio na minha temperatura, um pouco mais verde. Se eu quiser colorizar ainda essa parte, ó, eu posso trazer um tom aqui azulado, tá? Mas aí vai ficar muito intenso. Ó, no meu caso, até pode ser um pouquinho, mas ó, eu gosto disso de uma forma bem, leve, tá? E pessoal, olha como aqui nós já vamos começar a poder juntar todas as ações que nós podemos fazer. Sérgio, ok, tu adicionaste um tom um pouco mais frio ali. Como é que funciona esse nosso filtro de degradê? Quanto mais curto, menor é a transição dele. Quanto maior, maior é a transição dele, tá? Ou seja, mais leve é a difusão do efeito, tá? No meu caso aqui, eu quero que ela seja bem leve, então eu vou deixar super intenso. Só que repara, pessoal, ao fazer isso, a minha seleção, ela sobrepôs aqui a Diana, tá? E eu não quero que tenha sobreposição sobre a Diana. Então o que é que eu posso fazer? Tenho duas formas, tá? Eu posso fazer uma interseção e utilizar, por exemplo, o intervalo de cores. E aí, ó, a partir desse momento, lembra-se o que é que eu fiz antes? A mesma coisa, ele pegou só o meu fundo. Ou eu posso fazer outra coisa, que isso aí já só vai funcionar na nossa ferramenta no nossa versão nova do Lightroom, que é o quê? Fazer uma interseção e selecionar o céu, tá? Então eu posso fazer isso também e automaticamente ele vai pegar só uma seleção do nosso céu, tá bom? Então, enfim, aqui tem várias formas de fazer a mesma coisa. No meu caso aqui, ó, eu vou selecionar aqui eu vou selecionar aqui mais essa região, adicionei uma nova máscara, escureci um pouquinho da região lá atrás, só que além de escurecer, ó, eu quero trazer um tom um pouquinho mais frio para essa região, para dar esse efeito de degradê no meu céu, tá?
Então eu posso fazer isso só através da minha temperatura de cores e se eu quiser, como eu mostrei antes, eu posso adicionar até um pouquinho de cor aqui, tá? Se eu achar que isso é necessário, posso adicionar um pouquinho de cor aqui, tá? Ah, gostei, achei a intensidade um pouco exagerada. Sim, vai ali, tira um pouquinho mais, pronto. Gostei. Como é que eu faço para essa seleção não passar para cima da Diana? Fazer interseção, intervalo de cores e eu vou selecionar quais são as cores que eu quero que tenha aquele meu ajuste localizado. E agora sim, ó, era isso que eu estava à procura antes. Aqui no meu refinar, eu posso deixar essa seleção mais dura ou um pouquinho mais abrangente, digamos assim, tá? E pessoal, a partir desse momento, ó, eu já consigo fazer uma edição rápida, uma edição aqui que eu demorei bastante tempo porque eu estava a explicar isso aqui para vocês, mas eu consigo fazer uma edição rápida. Ó, essa foto ia ficar interessante até quadrada. Ó, deixa eu ver aqui. Sérgio, como é que eu faço uma foto quadrada para Instagram? Original, muda para 1 para 1. Olha que bonita que essa foto seria quadrada. Ó, pronto, seria uma fotografia aqui praticamente pronta para ser publicada no Instagram, tá? Ah, Sérgio, meu Deus, é muito complexo, não entendi como é que tu fizeste. Bora lá, pessoal, vou fazer de novo e agora rápido, sem parar para fazer a explicação aqui para vocês, tá? Ou melhor, eu vou falando aqui, mas vou fazer de forma mais rápida para vocês entenderem. Preset Braga, aumentei um pouquinho da minha sombra, trouxe um pouquinho mais de cor para a pele da Diana. Ok. Aqui é uma questão de gosto pessoal, tem pessoas que gostam mais quente, tem pessoas que gostam mais frio. Enfim, ó, acho que aqui está bom. Vou trazer um pouquinho de intensidade aqui, ó, de luz só para a região que eu quero que as pessoas olhem. Então assim, ó, aqui eu já não estou a fazer aquela luz na Diana como um todo. Então, ó, trouxe aqui um pouquinho de região, um pouquinho mais quente. Vou tirar um pouquinho da vinheta, isso é uma coisa que eu não faço em todas as fotos, mas nessa aqui eu acho que precisa, ok? E agora sim, ó, vou começar a cuidar do céu. Filtro graduado, tirar um pouquinho. Olha aí, ó. Ups, não na sombra. Tirar um pouquinho do realce, tirar um pouquinho do branco também, tá? Para recuperar um pouco da informação do meu céu lá atrás. Se eu quiser que essa seleção fique só no céu, como eu falei para vocês, eu posso fazer de duas formas. Eu posso usar a minha ferramenta automática de seleção de céu, ou eu posso, ou eu posso utilizar a nossa ferramenta de refinar aqui, tá? Se a minha seleção não ficou precisa, eu posso adicionar aqui a região que ele não adicionou antes, ó, um pouquinho mais aqui, um pouquinho aqui também, ó, pronto, ok, caso ele não adicione eu posso fazer isso manualmente, e agora o último passo, Sérgio, mas é que eu achei, na minha opinião, o céu tinha que ficar mais escuro, ok, escurece mais, não tem problema, tá, tudo aqui é uma questão de gosto. E agora, por último, sim, eu posso adicionar um filtro radial e aí trazer esse filtro radial, por exemplo, só nos tons um pouco mais quentes, tá? Então, ó, mais ou menos por aqui. Se eu quiser adicionar uma cor lá, eu posso adicionar, se ela fizer sentido para mim. Acho que aqui, ó, acho que um pouquinho menos. Pronto. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Interseção com intervalo de cores. Selecionei as cores que eu quero. Dou uma controlada aqui no refinar. E aí, se eu quiser essa foto para o Instagram, eu vou deixar em 1 por 1, tá? Então, pessoal, agora assim, ó, um ajuste um pouco mais completo para vocês perceberem. Agora sim, ó, eu achei que essa cor aqui até ficou um pouco forte. Eu não gosto de uma intensidade tão grande entre azul e laranja. Ó, acho que é aqui, ó. Eu gosto dela mais, uma transição um pouco mais leve, né? Mas enfim, como eu falei, tudo aqui é uma questão de gosto pessoal, tá? Então, ó, dessa forma a gente passa de uma fotografia assim para uma fotografia assim, tá? Dessa forma aqui a gente consegue esse tipo de resultado. E pessoal, essa antes e depois aqui vale um stories, tá? Vale um stories. Então, ó, agora eu vou dar um tempo aqui para vocês. Essa é a hora de fazer os stories. Olha aí, ó. Antes, depois, antes, depois, antes, depois. Vou fazer mais duas, 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 vou fazer mais duas. Aí, ó. Puta merda. Já vai sair um meme com essa musiquinha outra vez.
Foi o story feito? Então tá. Espero que vocês tivessem feito o nosso story aqui, tá? Pessoal, vamos lá. Cada vez a minha missão aqui é sempre, a minha missão aqui é sempre fazer com que vocês entendam essas ferramentas. Ah, Sérgio, eu entendi feito numa foto. Eu entendi isso feito numa foto. Mas como é que eu faço isso em 150 fotografias? Para isso, a gente tem que usar um método, tá? Então, a minha sugestão é o quê? Domina as ferramentas, entende o que é que elas fazem, o poder que elas têm numa imagem. E agora a pergunta é, Sérgio, se tu tivesse 150 fotos, tu vais fazer esse trabalho em 150 fotos? Não. Eu vou fazer esse trabalho nas 150 fotos, sim, tá? Eu vou fazer. Só que numa ordem totalmente diferente, tá? Então, para isso, eu uso o método 5.0 de edição, tá? Então, ela é um método completamente diferente. Eu não vou fazer as coisas na ordem que eu fiz aqui. Eu vou fazer as coisas com início, com meio e com fim. E esse é o poder de nós termos método. Por quê? Fazer isso numa foto é uma coisa, eu fiz aqui para vocês. Fazer isso numa sequência de 100, 200, 500, 800 fotos num casamento, por exemplo, é outro jogo. E aí sim, nós precisamos de ter método, nós precisamos do passo a passo. É aquela velha história de a pessoa, vamos lá, uma pessoa que faz bolo, tá? Uma pessoa que faz um bolo em casa. Ah, eu faço um bolo hoje, faço um bolo no próximo mês, está tudo certo. Eu não preciso ter um grande método para fazer o bolo. Eu vou lá na internet, eu vejo uma receita, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Eu vejo uma receita, eu faço e tal, eu entendo, eu fiz, o bolo até ficou bom. A minha pergunta é: se tu quiseres abrir um negócio de confeitaria, um negócio de vender bolos para outras pessoas, esquece isso. Não vais poder demorar mais uma hora para fazer um bolo. Tu em uma hora tu vais ter que fazer 30, 50 bolos para poderes vender, para tu ganhares dinheiro. A mesma coisa com fotografia. O bolo tem que ficar bom? A edição tem que ficar boa? Tem. Ela deve ficar boa? Deve. A forma de fazer um bolo e fazer 100 é a mesma? Não, não é a mesma. Por isso que para uma foto é dessa forma. Para uma sequência de 100, 200, 500 fotos, a gente tem outra forma. Por isso que eu falo, é muito mais do que possível fazer uma edição nesse nível aqui de 100 fotos em uma hora. Estou a falar, 100 é mais do que possível, é muito tranquilo. Eu ensino a fazer isso dentro do pós-produção de alto impacto, tá? Então, se tem alunos aqui que são do pós-produção de alto impacto, eles sabem como é que funciona o método 5.0, tá bom? Então, vamos lá. E, pessoal, isso aqui para dizer o quê? Tem uma imagem subexposta, uma imagem um pouco mais escura. Como é que nós podemos transformar essa imagem através da edição? Eu mostrei aqui. Só que, por exemplo, no casamento, e isso eu quis mostrar uma foto de ensaio, e no casamento é muito parecido, tá, pessoal? Então, por exemplo, quando eu mostro essa imagem aqui para vocês, essa é a fotografia que saiu da câmara. Ah, Sérgio, mas porquê? De novo, porquê que tu clicaste de foto tão escura? Pessoal, porque eu quero informação em toda a minha foto. Se eu tivesse feito essa foto assim, muito clara, ó, o meu fundo aqui, ele ia estar completamente estourado, ó, tecla J aqui, olha o que vai acontecer ao meu fundo. Completamente estourado. E com a câmera que eu tenho, eu não vou conseguir recuperar. Então, o que é que nós temos que fazer aqui? Pessoal, simples, ó. Eu vou pegar nessa mesma fotografia, eu vou usar o meu direcionamento do olhar, tá? Eu vou usar o meu direcionamento do olhar e a partir desse momento, ó, depois de eu ter informação lá no fundo, ó, eu ter um pouco de informação aqui no céu, informação em todo lugar, aí sim, ó, eu vou começar a trazer luz só para os lugares onde eu quero que as pessoas olhem, tá? Então eu vou começar a trazer luz na região que eu quero que as pessoas olhem mais. E dessa forma, agora sim, ó, eu vou começar a ter um resultado muito mais equilibrado. De novo, pessoal, essa aqui eu só fiz uma edição super básica para vocês entenderem o conceito, tá? Para vocês conseguirem dominar esse conceito de fotografar pensando na edição e não fazer uma foto subexposta só porque sim. E se a gente começar a dominar esses conceitos, ó, antes, depois, olha como a minha imagem ela começa a ter um equilíbrio muito maior. Só que para isso é aquilo que eu sempre falo. Precisa clicar pensando na edição. Então esse aqui é um exemplo, por exemplo, de uma foto escura que nos vai permitir clareá-la e fotografar de uma forma melhor na hora da edição de imagem, tá? Sérgio, eu entendi, está a ficar claro, só que tu tinhas falado que em alguns casos a gente não precisa fazer isso, a gente faz o contrário. Pessoal, olha esse exemplo aqui.
como eu falei, se eu tivesse feito essa foto com a Nikon, ela ia estar assim, tá? E aí o que é que eu ia fazer? Eu ia aplicar o preset e eu ia clarear as regiões que eu quero que as pessoas mais olhem. Nesse caso aqui, eu vou fazer o contrário. Então, eu já cliquei a imagem um pouquinho mais sobreexposta. Porquê? Porque eu sei que a minha câmera tem mais facilidade em fazer o quê? Em fazer o inverso, em trazer um pouco mais. Olha aí, ó. Ó, a minha câmera, ela tem ela tem uma capacidade mais fácil, a Canon, neste caso aqui, ela tem uma capacidade mais fácil de fazer o inverso, que é o quê? A minha informação na imagem já está boa, eu vou recuperar um pouco só do céu. Como é que eu faço isso? Mesma coisa, ó. Eu posso trazer um ajuste localizado aqui, tirar um pouquinho do realce. Ó, ok. Se eu quiser adicionar uma nova máscara e trabalhar só no céu, eu posso fazer isso também, tá? Então, ó, se eu quiser deixar esse céu um pouco mais intenso ainda, não sei se é o meu objetivo aqui, mas ó, eu posso fazer a mesma coisa e eu posso fazer exatamente aquilo que eu mostrei antes para vocês, ó. Selecionar só o céu da minha imagem e ó, e a minha edição é muito rápida, muito precisa e eu chego no resultado que eu quero, mesmo utilizando uma regra diferente daquela que eu utilizei antes, lá atrás, tá? Fez sentido para vocês? Então, Sérgio, entendi. Nesse caso, a minha foto está estourada, mas é possível recuperar. Por quê? Por que é possível recuperar, pessoal? De novo, tenho que falar isso 10 vezes. Por quê? Primeiro, foi fotografado em RAW. Segundo, eu conheci a câmera que eu fiz essa foto. Eu tenho que repetir, porque isso tem que entrar na cabeça, porque senão vocês vão estar sempre em busca de querer fazer uma fotografia lá de qualquer jeito, querer deixar a foto pronta na hora do clique. Ah, não, mas eu sou daqueles que a minha foto fica pronta no clique. A minha foto ela tem que sair linda, com a luz impecável. Se vocês pensam isso e não conhecem a câmera que estão a trabalhar, não fotografam pensando no processo que vai ser feito de edição, vocês vão ter resultados assim, ó. Essa vai ser a fotografia final e não mais essa aqui que poderia ser e não mais essa aqui que poderia ser. Com quantos segundos foi feita essa edição? Quantos segundos? Aplicar um preset, 2 ou 3 ajustes localizados, está feita. Quantos segundos? Só que de nada adianta se vocês tiverem, por exemplo, uma Nikon e clicarem a fotografia assim, vocês não vão chegar nesse resultado. O céu vai estar estourado, não vai ter como recuperar. Certo? Ficou claro até aqui? Pessoal, essas coisas é aquilo que mais tem que entrar na cabeça de vocês, tá? De vocês. Então, olha só. Tenho aqui outro exemplo, que é esse caso aqui, que aqui é o contrário, tá? É o quê? Essa foto, propositadamente, eu já fiz essa fotografia sabendo que eu não ia conseguir recuperar o céu. Por quê? Pessoal, tem exemplos que têm um meio termo, que é o quê? Por exemplo, aquela foto da Diana aqui que vocês viram, ó, essa foto aqui é um meio termo, ou seja, a luz do fundo ela já está bem fraca. Então, eu sabia que ao fotografar assim, eu ia conseguir clarear e eu ia conseguir recuperar as informações lá atrás. Eu ia conseguir isso. No caso dessa foto aqui, o exemplo... Ei, Spotify não quero Spotify, rapaz. Não quero Spotify, não precisa, tá? No caso dessa fotografia aqui, pessoal, entendam uma coisa, essa foto, olha como a luz ela ainda está muito forte lá atrás. O que seria o ideal? Se eu quisesse fazer uma foto, o mesmo efeito que eu fiz lá atrás, era ter esperado a luz ficar um pouco mais fraca. Mas nesse caso aqui, eu decidi, eu optei, não, eu vou querer uma fotografia, porque para eu ter informação lá no céu, eu ia ter que fazer uma fotometria, ó, mais ou menos isso aqui. E aqui ia ficar muito escuro, exageradamente escuro. Então, no meu caso, talvez mais do que isso até, mais ou menos isso aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, o que é que eu fiz? Eu decidi de fazer a foto com o fundo estourado mesmo, assumir o fundo estourado, tá? Ah, entendi, Sérgio, fez sentido. Só que aí, como é que tu fazes a edição dessa foto quando o fundo está estourado? Pessoal, detalhe, não caiam no erro de, por exemplo, não caiam no erro de ter uma fotografia assim, não caiam no erro de ter uma fotografia assim, com o céu completamente estourado e tentar recuperar esse céu. Não caiam nesse erro. Por quê? Porque não vai ficar bom. Então, se está estourado, assume o fundo estourado. Ou faz uma foto diferente na hora da captura, ou assume o fundo estourado. Ah, Sérgio, mas o que é que eu poderia ter feito na hora da captura se eu quisesse ter um céu? Das duas, uma. Ou tu vais fotometrar bem mais escuro, ou tu vais colocar uma luz artificial neles aqui. Então aí tu podias fazer a fotometria
um pouco mais escuro e tu podias iluminá-los com flash, por exemplo, tá? Então aí já estou a dar outras opções, a gente já entra em outro tipo de conversa, tá? Então, ok, Sérgio, entendi. Mas nesse caso aqui, ó, como é que tu poderias fazer então a questão da edição de imagem? Ó, nem vou utilizar nenhum preset nessa foto, não vou. Vou fazer só a edição básica mesmo, tá? Então, ó, edição básica aqui, pessoal. Eu posso trazer um pouquinho de exposição, ó, um pouquinho de desembaçar. O desembaçar, gente, ele traz tipo um contraste. Ó. Eu gosto muito desse efeito de desembaçar, porque ele traz um contraste bem interessante aqui para a nossa foto, tá? Então, ó, não vou nem usar nenhum preset aqui. Vou só trabalhar aqui no HSL. Deixa eu ver aqui nos meus amarelos, ver o que acontece. Ó, como é que vocês gostam mais? Eu gosto mais assim, fim de tarde. Então, vou deixar um pouco mais aqui. Essa aqui também. Tirar um pouco da saturação desse amarelo. Vamos ver. Prefiro menos saturado. Pessoal, tudo isso aqui, todos esses ajustes aqui, vocês podem fazer o que fizer sentido para vocês e depois criar um preset próprio, tá? Então, tudo isso é muito personalizável, tá? Então, ó, só trouxe um pouquinho mais de luz aqui no casal. E agora, Sérgio, como é que tu fazes em relação ao céu? Pessoal, olha só. Não necessariamente eu preciso, lembram-se daquilo que eu falei? Não necessariamente eu preciso recuperar o céu, sendo que eu sei que ele não vai conseguir ser recuperado. Então o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou assumir que esse céu ele já foi estourado. Aliás, se eu quiser, eu posso ainda adicionar aqui um aspecto de flare nessa minha fotografia. Como é que eu faço isso? Basicamente, eu vou dar um pincel aqui, ó. Vamos lá, vou aplicar um pincel aqui, tá? Vou aplicar um pincel aqui. Eu vou aumentar um pouquinho a exposição desse pincel, um tom um pouquinho mais amarelo, um pouquinho mais branco, um pouquinho de sombra, talvez. Aqui, onde é que está a sombra? Aqui, ó. Um pouquinho mais de sombra. E lembram-se de desembaçar que eu disse que ele traz contraste? Se eu fizer o contrário, ele tira um pouco do contraste. Ou seja, ele traz um efeito mais de flare ainda. Então, assim, não que tem que ser feito, tá? Eu estou a dar uma opção para vocês. Estou a dar um exemplo do que tem um tomzinho um pouco mais laranja, tá? Um exemplo do que poderia ser feito. Ah, interessante, Sérgio. Interessante. Ele trouxe mais esse efeito de sol mais forte ainda. Gostei. Ou não. Pode ser que não gostaram, tá tudo bem. Só que, pessoal, uma coisa que me incomoda um pouco é o quê? É ver esse céu completamente estourado. Principalmente, e olha só, só antes disso, vocês já deixaram o like na aula? Aqui, ó. Vocês já deixaram o like? Carai. Aqui, ó. Aqui. Enfim. Vocês já deixaram um like na aula? Pessoal, deixa o like, é a única coisa que eu te peço. Olha quanta informação já compartilhei aqui com vocês hoje, tá? Então, deixa o like, tô de olho nos comentários, bora. Pessoal, olha só. O que eu ia falar? Aí, ó. Esse é o exemplo. Eu fiz aquele efeito de sol ali, enfim, tudo isso de forma manual, tá? Dá para fazer isso de forma automática mais rápida, mas eu quero, de novo, que vocês entendam os conceitos. Só que tem uma coisa que acontece muito que é o quê? Quando eu tenho uma fotografia com o fundo estourado assim, e por exemplo, eu vou fazer um álbum, tá? Isso acontece muito. Às vezes eu tenho um álbum lá bonito e tal, tenho um álbum ali, mas. Não vou mostrar agora, já era. Se querem ver o álbum, outra hora eu faço uma só para mostrar o álbum, não vou agora. Deu. Quando eu tenho um álbum, o que acontece muitas vezes é, a minha fotografia ela tem uma moldura em branco em volta do álbum, tá? Então são poucas fotos que ficam de uma ponta à outra, tá? De uma ponta à outra. E muitas vezes quando nós temos margens em branco, o que acontece? Se essa margem do álbum for branca e a foto for branca também, o que vai acontecer? Quando eu coloco essa foto, parece que a minha fotografia não termina, porque ela vai se juntar, ela vai se mesclar com o meu fundo do álbum. E isso, na minha opinião, não é muito interessante. Então, o que é que eu gosto de fazer nesses casos? Eu gosto de trazer um tom um pouco mais quente para combinar com a imagem como um todo e para não ficar esse tom aí artificial. Sérgio, mas como é que tu fazes isso? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é trabalhar na minha curva de tons, tá? E pessoal, olha só, basicamente a curva de tons é uma coisa que ela é bem extensa a explicação de como ela funciona, mas ó, do lado direito da curva de tons, ó, eu tenho os tons mais
brancos da minha imagem, tá? Daqui os tons mais escuros, tá? É igual ao histograma, na ordem dela é como o histograma. E o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso basicamente dizer aqui ao Lightroom, olha só, tudo que é branco, eu não quero que seja branco, eu quero que seja um pouquinho mais acinzentado, tá? E a partir desse momento, olha a diferença que já deu aqui, ó. A minha imagem, o fundo já não vai ser aquele branco chapado, sem informação, ó. Se eu clicar na tecla J, olha aqui, ele já não vai estar branco. Olha, se eu desligar a minha curva de tons, o que é que acontece? Passa a ser branco. Vocês entenderam? Então, pessoal, o que é importante vocês perceberem aqui? Mudei a minha curva de tons para o fundo não ser mais branco, para a minha imagem não ter pontos estourados brancos. E a partir desse momento, o que é que eu posso fazer? Eu posso adicionar uma cor nesse cinza. Como é que eu faço isso? Eu vou no Realce, eu escolho qual cor eu quero adicionar, tá? Então, ó, por exemplo, aqui eu escolho um tom mais amarelado, se fizer sentido para mim, e eu aumento a saturação desse tom até achar que fica bom para mim, ó. Nesse caso aqui, ó, acho que já está muito artificial, mas eu quero que vocês entendam o conceito, tá? Então, ó, tirei um pouquinho aqui e repara, olha como a imagem fica um pouco mais... olha como toda a imagem começa a ter uma característica mais quente, mais de fim de tarde. Tá, deixei um pouquinho mais avermelhado, vai ficar melhor, ó. Pronto. Ó, olha como toda a minha imagem tem um aspecto mais de fim de tarde, um tom mais quente, do que aquele fundo completamente estourado branco, tá? Ó, eu pessoalmente gostei mais, mas aí é tudo uma questão de gosto pessoal, que eu estou aqui, o meu objetivo é fazer sempre que vocês consigam chegar no resultado que vocês querem, tá? E pessoal, coloquem na cabeça uma coisa, esse aqui é um exemplo de uma foto estourada, tá? Só coloquem na cabeça uma coisa, eu poderia ficar aqui, eu tenho aqui mais fotos, tá? Aqui, ó. Olha aqui. Eu poderia ficar aqui eternamente. Poder fazer todos esses exemplos aqui para vocês. Todos. E tirar mais alguns ainda. Poder fazer quantos exemplos eu quisesse. Se vocês não entenderem que a receita que eu acabei de colocar aqui, ou seja, vai lá, diminui a curva de tons, vai lá, altera a correção de cores, vai lá e adiciona um pincel para ter aquele efeito no céu. Pessoal, tudo isso são receitas. Tudo isso são receitas. Só que, de novo, para quem quer, para aquela pessoa que é chefe da sua própria casa e quer ir lá fazer uma fotografia igual, ela vai lá, vai procurar um fim de tarde, vai procurar uma luz igual a essa, vai fazer uma foto, depois na edição vai vir aqui, vai assistir essa parte do vídeo, vai fazer exatamente igual, vai aplicar o pincel no mesmo lugar, vai aumentar a claridade, vai diminuir um pouquinho do desembaçar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ter aquela receita, vai conseguir fazer. Só que, pessoal, eu não quero, se vocês estão aqui a assistir essa aula, eu não quero que vocês sejam esses cozinheiros de fim de semana. Podem ser? Podem. Mas eu queria muito que vocês se tornassem chefes. O que é o chefe? É aquela pessoa que entende a base. Ela entendeu lá do início, desde o início, que ela precisa o quê? Ela precisa primeiro entender como a câmera dela funciona. Ela precisa entender que o formato do arquivo influencia no resultado final. A forma como faz a fotometria, ela influencia no resultado final. Por isso que essa aula é da edição na prática. Eu mostrei para vocês um monte de coisa, um monte de dica de prática. Só que, você tem que entender uma coisa. Se vocês se querem tornar fotógrafos com um resultado acima da média, essas receitas, elas são uma parte do processo. O preset usado é outra parte do processo. A hora do clique é outra parte do processo. Pensar na luz na hora de fotografar é outra parte do processo. Por isso que eu falo, fotógrafo que se quer destacar dos outros fotógrafos, eles precisam ser fotógrafos completos. Por quê? Porque o resultado final da nossa fotografia é uma junção de todas essas pequenas coisas. Só que assim, eu estou aqui todas as semanas a falar isso. E eu não falo isso só da boca para fora. Eu falo isso porque é tudo que eu coloco em prática dia após dia. E era muito mais fácil para mim, era muito mais simples eu chegar aqui e dizer assim, pessoal, vem cá. Baixa o meu preset aqui, faz isso e vocês vão chegar no resultado. Pessoal, eu ia vender curso que nem água.
eu ia vender muito curso se eu fizesse isso. Eu vou-te dar uma receita. Pegas nesse preset, vai ali naquele lugar, pões a tua câmera em 1.8, ou o mínimo que a tua lente dá, afastas a pessoa do fundo, ela vai ficar aqui, o fundo vai ficar desfocado, vens para a edição, tu aplicas esse preset aqui, a cor vai ficar exatamente essa, tu aplicas essa forma aqui de colorização e esse vai ser o resultado final. Tu queres comprar esse resultado final? E é chover de pessoas que querem comprar. Só que eu não quero que depois eu abra o meu Instagram e tenha 200 cópias iguais a mim. Esse não é o meu objetivo. Eu quero ensiná-los a pensar com a própria cabeça. E a maioria das pessoas, e por isso que talvez eu pudesse ter muitas mais pessoas aqui, ao vivo, online, a assistir à aula, só que talvez não são assim tantas as pessoas. Porquê? Porque estão as pessoas que acreditam naquilo que eu acredito. E quais são as pessoas que acreditam naquilo que eu acredito? São aquelas pessoas que elas entendem a base, elas entendem que não há um milagre, que não há uma receita que vai funcionar para todas as coisas, que elas têm que entender o porquê fotografar de uma maneira, porquê fazer uma determinada edição, porquê escolher aquela fotografia para atrair os clientes. Porque aí, ó, tem outra parte ainda que eu nem falei aqui. Ou seja, eu falei que é importante nós sabermos qual câmera temos, saber dominar a luz, é importante nós sabermos editar, como fazer essa edição rápida. Não chega só a saber editar, tem que fazer uma edição rápida. Só que depois disso tem todo o processo, que é o quê? Como entregar isso ao cliente, como gerar uma expectativa, uma experiência boa ao cliente. Para quê? Para esse cliente comprar mais de nós, para não ser só um cliente que vai lá, pega um trabalho que deu um lucro muito baixo, para que esse cliente compre mais de nós, ele recomenda o nosso trabalho para outras pessoas, porque ele ficou surpreendido do trabalho ter sido bom, ter sido entregue rápido e com muita qualidade, todo esse processo, tá? Então é assim, não adianta eu vir aqui, eu falar de vem aqui, coloca em prática e tudo isso vai dar certo. Ele é uma parte importante do processo, mas a gente tem que olhar cada vez mais para o processo de fotografia como um todo. E esse é o meu objetivo, essa é a minha missão todas as semanas, tá? Então, eu espero que essa aula tenha clareado aí a mente de vocês. Eu vou deixar a password dessa nossa aula, vai ser o quê? Password da nossa aula hoje vai ser... tecla J, tá? Vai ser essa a nossa password da aula. Tecla J porque é onde eu vejo o estourado e o coisa. Ó, tecla J. Vai ser assim. J. Zezinho. Ó, essa vai ser a nossa parte. Tecla J vai ser password da aula. Sérgio, não entendi nada do que é que isso significa, password da aula? Que é isso? Não entendi nada do que é que isso significa, password da aula. Pessoal, essas aulas aqui, elas não ficam disponíveis por muito tempo no YouTube, então assiste enquanto é tempo. Se tu chegaste mais atrasado, volta lá no início, a aula vai ficar aqui por algum tempo. Depois essa aula fica dentro da comunidade Sérgio Nogueira de Fotografia, que é o lugar onde eu tenho todos os meus cursos, todas as minhas aulas, tudo o que eu faço, tudo o que eu sei, eu publico lá na comunidade, tá? Se tu quiseres entrar na comunidade, se tu não és membro ainda, nesse momento a gente não tem as inscrições abertas, mas eu deixo sempre o link da lista de espera aqui em baixo, tá? Então tu podes te inscrever lá e nós avisamos sempre que abrirem novas inscrições, tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? Então, só para resumir, as pessoas que são da comunidade, elas têm um resumo de cada uma das aulas, tá? Mas no caso das pessoas que assistem a aula ao vivo, eu só dou esse resumo para aquela pessoa que participa ao vivo da aula mesmo, tá? E esse resumo vai ser disponibilizado no canal do Telegram ao longo dessa semana, tá bom? Então, basicamente é isso. Essa vai ser a password para desbloquear o resumo, ele vai estar bloqueado. E aí, nós vemos-nos na próxima semana, à mesma hora, para mais uma aula sobre fotografia e edição de imagem. Antes de eu acabar, antes de me despedir, não tem outra forma de abandonar essa aula sem dar a nota para a aula. Vocês sabem, eu gosto sempre de saber qual nota vocês dão para essa aula, o que é que vocês acharam, o que é que vocês gostaram. E por que é importante isso para mim? Porque a partir do momento que eu vejo o que é mais interessante para vocês, eu vou fazendo aulas relacionadas ao que vocês mais precisam, mais gostam e mais precisam nesse momento, né? Então, deixa aí a tua nota de 0 a 10, que nota tu darias para essa nossa aula. Beijos, abraços, vou ficar de olho aí nos comentários de cada um de vocês. Beijos, abraços a todos, tchau, tchau, até à próxima aula.